Esse é o livro mais maluco que eu já li na minha vida. Esse cara é maluco, esse autor é maluco. Nunca li um livro tão maluco assim na minha vida. Virar o livro de cabeça pra baixo pra conseguir ler a nota de rodapé. Eu quero que todos os livros de terror a partir de hoje sejam escritos assim. Gente, o que eu acabei de ler? Entendeu? O que é isso? Eu acabei de passar por uma fase de ler alguns livros no Kindle. Eu li, tipo, uns 3 livros no Kindle, um depois do outro. E aí, essa fase me deixou agora com muita vontade de pegar um livro. Sabe aquele livro gostoso de segurar? Passar a página, de pegar? Eu achei que seria uma boa oportunidade de gravar um vlog lendo House of Leaves. Acho que vai combinar bem com este momento. Antes de falar qualquer coisa, olha isso. Olha que delícia. Juro. Basicamente, House of Leaves, ele é um livro nesse estilo meio multimídia, sabe? A gente tem vários tipos de escrita, então, tipo, tem páginas que são meio em branco, aí tem umas páginas que são transcrições, umas coisas em vermelho, uns quadrados, e a escrita em volta do quadrado. Ele é um livro meio maluco, assim, e eu não sei muito bem o que esperar dele. Eu sei que ele é meio de suspense, meio de terror, e é um livro que tem histórias dentro de histórias, então a gente vai acompanhar a história de uma casa, e essa casa, ela é maior do lado de dentro do que ela é do lado de fora, que não faz muito sentido. E aos poucos a gente vai rolando tipo um Inception, assim. A gente vai acompanhando pessoas que vão pesquisando a história dessa casa. Pelo menos foi isso que eu entendi. E eu tô super animada porque finalmente chegou um momento que eu estou com muita vontade de ler esse livro. Eu sou muito do momento. Eu tenho que ler o que eu tô a fim de ler naquele momento, porque se esse momento passa, eu nunca mais pego o livro. Agora é horário de almoço. Eu estava trabalhando e eu vou começar a ler um pouquinho. E aí eu já volto pra gente poder falar mais um pouco sobre como que foram as primeiras páginas. Eu ia falar assim, cheguei na página 17 do livro, 22, né, na verdade. Só que, na verdade, não é a página 22, porque até os números embaixo do livro são todo malucos, assim. Tipo, ele já começa falando que tá na página 25, tipo... 25 não, né, 15. Completamente maluco, assim. Mas estou, para todos os efeitos, estou na página 23. Esse é o livro mais maluco que eu já li na minha vida. Eu fui tomar um risco, que é entrar na página dele do Goodreads pra ver o que as pessoas falavam. E aí, é muito engraçado, assim, as resenhas das pessoas, que é sempre, tipo assim... Ah, eu sempre faço uma resenha muito bem pensada, eu tento estruturar as minhas resenhas muito bem. Mas, infelizmente, dessa vez não vai ser possível, porque eu não sei nem por onde começar pra falar desse livro. E eu tô mais ou menos neste lugar, assim, também. Primeiro que tá sendo muito difícil fazer a leitura, sentar e ler e conseguir absorver tudo que tá acontecendo aqui, porque ele fica pulando muito, né? Então eu tô lendo um texto e aí do nada tem uma nota de rodapé. E aí a nota de rodapé, porque esse texto, na verdade, é um texto que o outro personagem tá lendo. Só que aí tem uma nota de rodapé e a nota de rodapé não é o autor, é o personagem que a gente já começou a ver a história dele lá atrás, comentando sobre este texto. E às vezes ele começa, tipo assim, contar histórias da vida dele. Então, tipo assim, por exemplo, essa parte aqui, aqui tinha o texto, aí o texto começou a nota de rodapé. E aí isso tudo aqui é a nota de rodapé dele comentando o texto. Tá sendo muito difícil, assim, de conseguir entender. E eu sei que tá muito no início do livro, assim, mas eu acho que como eu não entrei na história, eu não tô, assim, naquele estado de... Eu falei pra você entrar na hora que eu te chamei. Eu ainda não tô mergulhada no livro de maneira que ele se passe como um filme na minha cabeça ainda, né? Ainda é um ato consciente, assim, né? De estar lendo e as coisas não estão passando na minha cabeça tão naturalmente, assim. Ainda tá sendo um pouco difícil. E outra coisa também é que nessa parte em específico, né? São 2 tipos de letra diferente, né? Pra cada parte. Que ele, né, pra parte do texto que ele tá lendo e pro que ele comenta. E às vezes eu tô lendo, como as linhas são muito grudadinhas, eu tô lendo uma linha e aí
Quando eu acabo a linha, eu volto, em vez de ler a linha de baixo, aí eu percebo que eu tô lendo a mesma linha que eu acabei de ler. Só que isso já aconteceu tantas vezes que chega uma hora que eu tô ficando irritada. Então, às vezes... Cadê meu marcador? Ah, tá aqui. Às vezes eu tenho que pegar o marcador e ir, tipo, acompanhando a leitura com o marcador pra evitar que eu comece a me misturar. Mas apesar disso, tá sendo uma história interessante e já começou a cavucar, né, essas camadas que falaram que vai ter. Eu percebi uma coisa em uma das resenhas que eu não é necessariamente um spoiler, assim, mas é uma explicação de uma coisa que eu falei, do cara encontra esse monte de papéis falando sobre esse caso, sobre esse documentário, e ele começa a ficar pesquisando sobre isso. É que isso aparentemente faz parte de um culto, né? Porque esse documentário que foi feito sobre essa casa, ele é tipo assim, um mito, assim, sabe? As pessoas, ele é tipo uma coisa meio da Deep Web, assim, que as pessoas acham e começam a surtar em relação a isso e começam a pesquisar sobre. E é tipo meio que um mito urbano, assim, sabe? Esse documentário, essa casa. Muito interessante, mas realmente, assim, tá sendo uma leitura bem densa. E aí eu estava considerando começar a ouvir um romance em audiobook. Então eu tô pensando em ler esse livro durante o horário de almoço e à noite, antes de dormir, eu escutar um livro de romance. Eu acho que talvez isso me ajude, não sei, a limpar um pouco o paladar, assim, a refrescar um pouco a cabeça de uma leitura tão densa, assim. Dito isso, eu fui olhar as coisas que estão no meu Kindle pra poder imprimir as capinhas que eu costumo imprimir pra colocar no meu reading journal. E aí, gente, é muito engraçado. Às vezes eu tô assistindo um vídeo e aí alguém recomenda um livro e aí eu penso assim, nossa, que legal, eu vou dar uma olhada. E aí eu pesquiso e quando eu vejo, eu já comprei o livro e eu tenho o livro em e-book. Só que pra mim, essa coisa do out of sight, out of mind, que é tipo, quando eu não estou vendo uma coisa, é como se minha cabeça esquecesse que essa coisa existe, isso é muito real pra mim. E aí eu queria fazer uma coisa que eu evitei fazer por muito tempo, só que eu acho que chegou num ponto que eu preciso muito fazer. Eu queria fazer uma jarrinha de TBR com o nome de todos os meus livros do Kindle não lidos. E aí, uma vez por mês, eu quero sortear um livro dentro dessa jarra pra poder ler. Às vezes eu tô com vontade de ler um livro no Kindle e eu começo a olhar e eu me perco nas coisas porque tem muita coisa mesmo. Então é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos fazer essa jarrinha que acho que vai ser legal, assim. Ai, eu tenho esse potinho aqui e ele tá cheio de bala, mas aí eu vou tirar as balas daqui de dentro e vou colocar os papeizinhos. Sempre me pergunto como que eu faço pra imprimir as capinhas pequenininhas que eu colo no meu journal. Vou mostrar pra vocês. É bem mais simples do que as pessoas costumam achar que é. Na hora de eu selecionar as coisas, eu boto aqui pra imprimir. E aí ele abre essa janela aqui, ó. E aí na hora que abre essa janela, a única coisa que eu faço é vir aqui e colocar essa opção menor, tá vendo? E aí o próprio computador já coloca as capinhas pequenininhas, não precisa fazer mais nada, é só mandar imprimir. E aí na hora de colar no diário, eu só... Se for preciso, assim, eu faço um retoquezinho, assim, mudando, tipo, cortando um pedacinho delas, que não vai fazer tanta falta, assim. E é literalmente só isso, gente. É muito fácil, muito simples. As pessoas costumam achar, assim, perguntam, que programa que você usa? Eu não uso programa nenhum. Eu uso só computador mesmo. Só o próprio Windows. Eu acho que não vai caber tudo aqui dentro, porque já tá assim o potinho. Ainda tem um monte de capa pra colocar aqui dentro. Faltam 4 minutos pra eu ter que sair pra academia. Então eu vou pra academia e aí quando eu voltar... Ui!
A gente pensa o que a gente faz. Vou ver se eu acho um potinho um pouquinho maior pra colocar as coisas. Acho que deve ter alguma caixa, alguma coisa aqui no quarto. Então, até daqui a pouco. Oi, bom dia. Nossa, tô olhando pra lá, mas a câmera tá aqui. Bom dia. Hoje é quinta-feira. Hoje de manhã eu tive uma consulta com a nutricionista. E aí eu tô aqui esperando que eu vou almoçar com uns amigos. E aí, eu queria aproveitar que eu estou aqui. Eu custei achar essa vaga. Eu tava com a esperança de conseguir ler um pouquinho lá na Praça da Liberdade, aqui no centro de BH. Só que eu não achei vaga lá perto. E aí eu tô com muita preguiça de andar até lá e depois voltar pra almoçar. Então, o que nós vamos fazer hoje é que eu vou ler no carro mesmo, enquanto meus amigos não chegam. Ontem eu cheguei à noite na academia e li mais um pouco. E aí, gente, o milagre aconteceu. Eu cheguei na página 100, então eu consegui ler umas 50 páginas à noite, o que me surpreendeu muito. Estamos aqui no livro. Depois de ver alguns vídeos, assim, falando sobre o livro e tal, e comentando, eu comecei a entender, assim, um pouco melhor o objetivo, assim, sabe, do autor e pensar melhor como seguir, sabe, com a leitura. E acho que o que faltava pra mim era justamente levar o livro um pouco menos a sério, porque justamente com essa parte acadêmica eu tava meio, tipo assim, tentando absorver tudo que o cara tava falando e tentando realmente prestar atenção em tudo que tava acontecendo. E no fim das contas, o objetivo aqui é justamente não levar a sério essa parte acadêmica. Ela é uma sátira. E agora sim, né, parece óbvio, assim, mas é que justamente o livro faz essa contraposição entre a parte acadêmica, tem 1 milhão de referências que não fazem sentido nenhum, e ele começa a explicar uma coisa muito profundamente que não vai ser tão relevante assim pra compreensão da história. Em contraponto, a gente tem esse cara que é tipo assim, um cara que trabalha numa loja de tatuagem, um Zé Ninguém, assim, que não tem perspectiva nenhuma de futuro, de vida, um bêbado, né, drogado, e aí tipo assim, e aí ele vai fazendo comentários. Então a gente tem esses dois polos, né, comentando essa história, que no final das contas é o que me interessa, né, essa história é a parte legal, que é a história da família dentro dessa casa. E é muito interessante, assim, o caminho, assim, que é muito difícil hoje em dia a gente pegar uma história de casa mal assombrada, né, ou de casa do terror, sei lá, que seja diferente de algo que a gente já viu, né, porque hoje em dia é tudo muito parecido. Então tá sendo muito interessante seguir essa história, porque essa casa, ela é diferente das outras coisas que eu já vi. Essa coisa dela ser maior do lado de dentro do que do lado de fora, começa com, sei lá, 2 polegadas e de repente a gente tem, tipo assim, quartos, um salão, a gente tem, tipo, corredores gigantescos que não condizem com a casa do lado de fora, assim, muito, muito interessante. Agora tá sendo um pouco mais fácil de balancear, assim, as duas coisas. A gente vai acompanhando as pessoas que pesquisam o caso da casa começando a ficarem paranoicas. E é muito interessante a gente seguir essa paranoia dele, porque dá medo, sabe? Ele descrevendo, tipo assim, que ele tá sentindo uma presença ali no quarto com ele, e ele começa a arrepiar. E eu li à noite, depois que eu voltei da academia, tipo, meia-noite, assim, e aí eu fui arrepiando junto com ele. Foi super interessante. Tá sendo uma leitura legal, tá sendo uma leitura interessante. Não é o que eu estava esperando, mas tô começando a entender, assim, o livro, sabe? Começando a captar o que tá acontecendo. Então eu vou ler o máximo que eu conseguir ler agora, antes de encontrar com os meninos pro nosso almoço. Eu queria fazer um parênteses, que eu fui pesquisar sobre o filme, né, que me inspirou a ler esse livro, que era um filme que falam que é baseado no livro. Só que, na verdade, quando você vê o trailer, tipo, não tem nada a ver. Os personagens não tem nada a ver, a casa e a história da casa não tem nada a ver. A única coisa que tem a ver é que a casa é maior do lado de dentro que do lado de fora, só que, tipo assim, eles colocaram uma história por trás, assim, uma coisa meio maluca, enfim. Eu queria muito que esse livro fosse transformado numa série de televisão. Eu acho que seria incrível experienciar essa história dessa maneira, através de uma série de televisão. E aí, tipo assim, com as camadas, com o ator de cada camada, e aí mostrando esse Zampano ficando louco, pesquisando as coisas, escrevendo um monte de papel, e aí depois esse tal de Johnny encontrando esse papel. Eu acho, assim, que seria super interessante, super legal. Essa parte da casa, né, que é um documentário que foi feito, né, mostrando a casa e tal, se isso fosse naquele estilo found footage, tipo Bruxa de Blair, Projeto X e tal, seria incrível. Nossa, Netflix, por favor. Nunca pedi nada. Isso aqui seria incrível.
já sofri, já carreguei livro pesado em viagem que eu não tinha espaço, já fiz muita humilhação por livro. Agora, um autor escrever um livro de 700 páginas. E aí, essa é a situação. Olha como é que o texto tá na página. Já é estranho, né? Que começa aqui, aí você lê aqui e depois você lê aqui. Aí aqui tem um sinal de uma nota de rodapé, que é o número 166. E eu tô procurando onde que tá o raio da nota de rodapé. E aí que eu descobri que a nota de rodapé está aqui embaixo. Só que, como vocês podem ver, o número 166 está aqui no cantinho. Por quê? Porque eu tô lendo o livro assim, e aí eu tenho que me humilhar, virar o livro de cabeça para baixo para conseguir ler a nota de rodapé. Esse cara é maluco, esse autor é maluco. Acho que eu nunca li um livro tão maluco assim na minha vida. E aí, tipo assim, ele coloca umas notas de rodapé que é tipo assim, primeiro de tudo, tá, tô na página 134, né? Essa diagramação, né, dos quadrados, assim, meio maluca, ela começou na página 119. Ou seja, eu tô esse tempo todo aqui, ó, lendo essa diagramação estranha. E aí, o que acontece, né? Isso aqui tudo é como se fosse uma nota de rodapé gigante, porque o cara colocou, tipo assim, são vários nomes. E aí, tipo, só vai falando os nomes. Ele falou alguma coisa, e aí o autor desse texto acadêmico foi fazer a referência do que ele tava falando. Ah, isso que ele tá falando aqui pode ser visto parecido no texto tal do autor tal, e também no texto tal do autor tal, e também no texto não sei o que do autor não sei o que. Só que aí... Isso. Não acaba. Eu entendo, assim, que provavelmente é um objetivo do autor de mostrar como que o cara foi perdendo a sanidade, sabe? Ficando maluco, como que ele, tipo, não tava batendo bem da cabeça e nada faz sentido, porque realmente o cara não tava conseguindo raciocinar e ele tava escrevendo, achou que ele tava escrevendo um texto acadêmico, mas na verdade ele só estava completamente louco. E aí, assim, tem, por exemplo, aqui é o 147, né? O número 147. Só que a gente tá no 166. E aí, o 147 tá lá atrás, 00:10. Isso é hora de eu ficar raciocinando com o livro maluco? Ai, eu queria pelo menos tentar chegar na página 150. É aqui que estamos, essa situação do momento. Eu vou ser bem sincera, eu tô bem surpresa que eu li isso tudo aqui, tá? Eu vou tentar chegar na página 50, e aí assim que eu desistir por hoje, antes de eu ir dormir, eu volto pra falar mais alguma coisa com vocês. Ai, gente, eu não consigo. É tão idiota. Tem uma passagem aqui que o cara tá falando sobre, tipo assim, as audiências em relação aos documentários. Como que quando você tá vendo um documentário é mais difícil de você não acreditar, né? A interpretação, assim, ela é importante, porque são baseados em fatos reais e tal. Aí tem aí lógico, né, que você tem que virar a página de lado, e aí tem aqui a nota de rodapé. E aí tá escrito: obviamente, a tradição do documentário é longa e valiosa, especialmente considerando as contribuições feitas por Robert Flattery, Herbert Klein, Ernst Schwarzenegger, Paul Mary... E aí ele só começa a falar um monte de nome que não tem nenhuma importância. E aí ele soca esses nomes na página. Meu Deus do céu. Porque a casa é um labirinto, né? E é como se o livro fosse meio que mimicando a casa, sabe? Ele é um labirinto também, é pra você ficar perdido, igual as pessoas dentro do livro também estão perdidas. Tá funcionando. Se o objetivo aí é me deixar perdida, tá funcionando. Tá tudo certo. A casa se modifica de acordo com o estado mental de quem tá entrando dentro dela. E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça é: se eu entrasse dentro dessa casa, o teto ia cair em cima de mim. O fato de ser um livro que descreve... Nossa, meu pé ali atrás. O fato de ser um livro que descreve um documentário deixa tudo tão mais legal, porque nessas partes que ele tá descrevendo o que acontece no documentário, e aí agora ele tá gravando com a câmera X no ângulo tal, virado pra tal lugar, e aí ele
a pessoa tá enquadrada no canto esquerdo da tela, né, filho? E é muito legal porque eu consigo realmente imaginar, meu bem, eu consigo realmente imaginar as coisas como um filme, como um documentário dentro da minha cabeça. E eu preciso disso adaptado, porque é muito... Sim, meu bem, é isso que eu tô falando, não é? Você não concorda comigo? É. Se alguém tiver mais alguma sugestão de algum livro que seja mais ou menos assim, tipo, que seja bem parecido com um filme, eu não sei explicar. Eu não sei se eu encontraria isso em outro lugar, mas eu tô achando tão interessante, cara. Eu tô na página 206, porque nessa brincadeira dele ficar escrevendo, sei lá, um parágrafo por página, tá sendo super rápido de ler. E até acontece um plot twist, e é assim que tá escrito o plot twist, tipo assim, só com as palavras. É uma frase, só que essa frase se alonga por 5 páginas. E essa não é assim que a gente se sente quando a gente tá lendo um plot twist, tipo assim, como se o tempo tivesse parado, a trama deu um salto. Eu não sei, mas é um livro tão metalinguístico, assim, é tão interessante de ver isso acontecendo. Enfim, estou muito empolgada. E quando eu olho o progresso que eu já fiz, eu já li bastante. Estou muito surpresa comigo mesma, muito orgulhosa. Eu quero que todos os livros de terror a partir de hoje sejam escritos assim. Todos eles. Todos. Gente, eu sei que eu tô feia, eu sei que esse é o pior ângulo possível, mas eu preciso falar que o livro, ele fica enrolando muito, né, pra mostrar as partes de terror mesmo, tipo assim, as partes da casa e deles explorando a casa e tal. Só que na hora que essas partes aparecem, dá uma satisfação, porque é um negócio assim, são umas coisas que são simples, mas que dão um medo do cão. E aí quando eu coloco... Meu Deus, fechei. Eu coloco essas fitinhas mais escuras, são para essas partes mais de terror. É um terror que, tipo assim, ele só coloca a frase ali e você lê a frase despretensiosamente, de repente você fica com medo de ter alguém atrás de você. É isso que eu tô sentindo. Que bom que eu tô lendo deitada, encostada na parede, no cantinho do meu quarto, que aí isso ajuda um pouco com o terror. E aí outra coisa também que é muito interessante é que esse negócio, né, do livro ser um texto acadêmico e estar falando sobre esse documentário de terror, né, sobre esse caso de terror que aconteceu, é muito interessante porque é como se o livro analisasse ele mesmo. Então a gente lê o que aconteceu e a gente lê as pessoas analisando por que o cara entrou nessa casa, qual foi o fator psicológico que fez ele querer voltar pra casa, qual foi o fator que fez ele querer explorar. E é bem interessante, tipo assim, você vê a situação e aí você poder... E enquanto você tá pensando no que aconteceu, né, tipo, aconteceu tal coisa, ciclano morreu, aí o próprio livro tá debatendo esse assunto com você e eu estou achando isso bem interessante. Então, assim, no início tava bem entediante a história e o livro, assim, mas agora, mesmo nesses momentos que
que a progressão é mais devagar, tá bem interessante de ler. E só mais uma coisa, nessas partes que o texto é, tipo, todo maluco, e aí, tipo assim, tem hora que o texto é de lado, tem hora que o texto é, tipo, subindo uma escadinha, tá vendo? É muito legal porque, tipo, nossa, super exposição. Porque a sensação que dá é que a gente tá explorando junto com ele, que, tipo assim, que a gente tá passando por essas provações junto dele, e é bem interessante, assim, é uma maneira legal de você inserir o leitor dentro da narrativa e fazer o leitor sentir o que o personagem tá sentindo. Muito legal. Gente, o que eu acabei de ler? Entendeu? O que é isso? Eu vou fazer o meu melhor pra tentar falar sobre esse livro aqui, porque eu acho que é uma história assim tão... é uma coisa tão louca que eu não sei se eu vou conseguir ser muito coerente aqui, mas a gente vai tentar. A frase que ficava batendo na minha cabeça, assim, enquanto eu lia, era: eu não sei se esse é o melhor ou se é o pior livro que eu já li na minha vida. É uma sensação muito estranha estar nessa dúvida. Como o livro é uma história dentro de outra história, dentro de outra história, é como se, tipo assim, tivessem partes do livro que eu estava muito interessada. Então, tipo assim, a história principal, que é a história da casa mesmo, era uma coisa que eu tava muito interessada, eu queria muito ler, eu queria muito saber o que ia acontecer. E era a parte que era escrita da maneira mais dinâmica. Então, tipo assim, quando descrevia eles dentro da casa, eram cenas de ação. E não só eram cenas de ação, mas a maneira como o livro era escrito era super interativo. Então, o cara ia girando lá dentro e eu ia girando o livro junto. Então, eu senti como se eu estivesse dentro da história. E pra mim, a ideia desse autor de escrever a história dessa maneira, né, de contar essa parte da história dessa maneira, foi completamente genial. Só que ao mesmo tempo, a gente tá ali acompanhando, né, também a história do Johnny, que é esse cara que está fazendo essa coletânea, né, criando este documento e juntando as peças desse documento. E toda vez que o Johnny fazia uma nota de rodapé e eu tinha que ficar lendo páginas e páginas e páginas dele contando da vida dele, assim, eu ficava, meu Deus, por quê? Por que que eu preciso saber desse homem? Por que que eu preciso saber das merdas dele? Por que que eu ligo pra história dele com a mãe dele? O que que isso tem a ver? O que que isso é relevante? E eu achei que até o final do livro o autor fosse dar alguma amarrada que juntasse as duas histórias e desse a entender alguma coisa. Eu tenho uma teoria do que aconteceu, né, assim, do porquê o Johnny é relevante, principalmente com o final da história, né, assim, no final ele começa a colocar, tipo, umas coisas aleatórias, tipo um glossário, assim, não é glossário a palavra, qual que é o nome? Um index. Aí tem, tipo, umas fotos atrás também que eu achei bem legal também de mostrar, tipo, ideias visuais de como que seria essa casa. Mas além disso, no final a gente tem uma sequência muito grande das cartas que a mãe do Johnny enviava pra ele, porque ela estava, tipo, num sanatório, né, um hospício, assim. E aí ela vai mandando essas cartas pra ele, e eu acho que talvez isso seja alguma explicação do que aconteceu aqui, de talvez seja um caso de ser um narrador não tão confiável. Na verdade, a gente já vai, né, sendo levado a acreditar nisso, né, com o passar da história, mas isso não vem a causa. Apesar disso, né, desses momentos tediosos, assim, do Johnny, a história como um todo era realmente muito atraente, muito interessante, e eu fiquei muito surpresa, assim, porque eu demorei muito menos pra fazer essa leitura do que eu achei que eu fosse demorar. Tinha no início, assim, lá para 100 páginas eu tava achando que eu ia acabar abandonando a leitura e não foi o que aconteceu, então eu fiquei bem orgulhosa de mim mesma. E é isso, eu acho que eu acabei dando 3 estrelas e meia no Scooby, né, aí foram 4 no Goodreads, porque o Goodreads não tem essas estrelas quebradas. Não me arrependo, sou bem feliz de ter feito essa leitura, tem algumas coisas bem interessantes, alguns conceitos muito interessantes, assim, de terror, de suspense, e eu acabei marcando, então ele foi um livro que foi marcado, mas eu não escrevi nele, porque talvez se algum dia eu queira passar ele pra frente, vai ser possível. Eu não sei se esse é um livro, assim, que vai ficar no meu coração e, nossa, daqui a um tempo eu vou querer reler, ou eu vou querer que alguém, tipo, sei lá, se eu vou querer compartilhar isso com alguém. Eu acho que no final das contas vai ser um livro que talvez eu passe pra frente no futuro. Mas eu não me arrependi, estou muito feliz de ter feito essa leitura e estou muito feliz de ter gravado esse vlog, e eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão, tchauzinho!